Bom dia, gente. Nós vamos começar a aula de empreendedorismo, de análise clínica e farmácia, certo? Para a gente começar a falar da temática, nós primeiro temos que conhecer um contexto histórico. E esse contexto histórico a gente vai conhecer um pouco sobre a evolução da medicina para a humanidade. Como foi que deu esse processo evolutivo, certo? Então a gente vai começar desde os primórdios até a época atual. E para ir em seguinte, a gente poder chegar na concepção do curso de farmácia e análise clínicas. Como é que chegou nisso, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é conhecer a medicina da pré-história, certo? Então na pré-história a gente tem alguns relatos e a gente consegue identificar alguns processos de como eles viviam em sociedade através de ossos que são encontrados e através de pinturas que nós temos também em cavernas e em paredes de locais que estão espalhados por todo o globo, certo? Onde tinha presença humana, nós encontramos registros históricos deles nesse período. Não temos escrita, não temos fotografia, mas temos alguns registros. Os próprios ossos são uma parte desse registro histórico. Então aqui vocês podem observar o seguinte, nós temos uma linha de um tempo. Essa linha de tempo, ela aborda desde o primeiro homem, certo? Desde o primeiro hominídeo, até 11 mil anos atrás. Então existe uma evolução histórica. Se vocês assistiram, prestaram atenção bastante nas aulas de história, então existe uma evolução do homem no decorrer dos anos. Então essa evolução fez com que a gente chegasse a sermos o que somos hoje, Homo sapiens sapiens. Então há 4 milhões de anos atrás, nós temos os australopithecus, que são os homens que eles se pareciam mais com chimpanzés, certo? Então, no decorrer de 2 milhões de anos, nós temos o Homo habilis, que é o Homo que começa a ter algumas habilidades. Então, ele começou a partir daí pegar pedras, pegar tocos de árvores, pegar alguma coisa nesse sentido para se defender. Homo ergastes, que ele começa a se erguer, então ele começa a ter uma postura mais ereta. Ele ainda não é ereto, mas ele deixa de ser um animal que se apoia nas quatro patas, então ele anda agora numa posição mais ereta, certo? E por fim, há 1 milhão de anos atrás, nós temos a evolução do homem como Homo erectus. Então ele fica ereto, ele começa a andar ereto sobre duas patas, sobre dois pés no caso, né? Então a mão ela passa a ser livre para ela ter outras funções, certo? Então, de pegar, de fazer alguma ação com ela diferente de simplesmente locomoção. Então, em 600 milhões de anos atrás, nós temos a Idade do Fogo. O homem começou a dominar a ferramenta fogo, a energia. Então, assim, antes nós tínhamos a questão da luz e do calor vindo de quê? Vindo do sol. E agora com o fogo, o homem ele começa a não precisar mais se preocupar com a escuridão. Ele pode se aquecer, ele pode se proteger, ele pode visualizar a noite, coisa que ele não fazia, ele não enxergava a noite. Então, com essa idade aqui, 600 mil anos atrás, o homem já tem uma nova perspectiva de futuro. Então, há 300 mil anos atrás, nós temos a idade do Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens. Então, esse momento é que o homem começa a saber, a conhecer de si. Então, 200 mil anos atrás, nós temos ancestral comum, certo? Que a gente já viu isso em aulas de história, a gente viu os primeiros homens, hominídeos, que eles começaram a se espalhar. E 11 mil anos atrás nós temos a questão da agricultura. Então, a agricultura, ela também é um marco histórico no desenvolvimento humano. Então, a gente aqui viu que éramos primatas, então no desenvolvimento. Então, assim, quem é religioso tem que entender que essa teoria da evolução humana do ancestral de um primata até o ser humano hoje em dia, ela faz parte de uma concepção científica. Então vocês aqui estão trabalhando cientificamente. Então a questão religiosa do criacionismo é uma questão à parte. Aqui a gente está falando da evolução histórica. É óbvio que se a gente estivesse num curso de história, cada um desses períodos levariam tipo 2, 3, 4 aulas. Aqui a gente está só dando um resumozinho para a gente compreender, certo? Então vamos lá. A medicina é tão antiga quanto a própria humanidade. Tempo de vida do homem primitivo. Então, o homem primitivo ele tem um tempo de vida de 30 a 40 anos, certo? E você vê que desse 30 a 40 anos não evoluiu tanto. Tanto que na Idade Média o tempo de vida era de 45 anos. Então, esse período primitivo
Até o homem da Idade Média, o período de vida não era tanto, exatamente porque não tínhamos uma medicina tão avançada. Então, nesse período, o homem vivia mais que as mulheres. Então, aqui você pode observar isso, certo? Então, o homem, ele tem uma vivência maior do que a mulher nesse período. Por quê? Porque as mulheres, ela têm uma função reprodutora. Então, a mulher, ela tinha que sempre estar parindo crianças, sempre estar tendo crianças. Então, isso daí reduzia bastante o seu tempo de vida. Ela ficava mais desgastada fisicamente. Então, nesse período do homem primitivo, a prática da medicina era coisa simples. Eles lambiam e sugavam os alimentos. Se vocês observarem hoje em dia, animais irracionais como cachorro, gato, vaca, boi, qualquer animal, quando ele tem um ferimento, ele vai lá e lambe. Ele faz esse movimento de lamber ou sugar a ferida simplesmente para tirar contaminação que tenha na parte que esteja exposta. Então ele faz isso. Então, essa é o período primitivo. Logo em seguida, ele desenvolveu um pouco a questão das ervas eméticas. Banho frio para aliviar a dor também. Então, assim, então percebeu-se que ervas poderia ajudar a cicatrizar ou a afastar insetos do ferimento. E também percebeu-se que banho frio ele aliviava também a dor, dependendo do caso da dor. Hoje em dia a gente sabe que existe também a questão térmica, né? Você bota uma compressa quente e depois uma fria ou vice-versa para que a região dolorida ela possa ter um ganho, uma melhora. Então assim, aqui a gente já viu o seguinte, que o homem primitivo ele tinha como sua principal característica lamber e sugar os ferimentos. E com o desenvolver eles foram vendo ervas e banhos frios para aliviar a dor. Observem que animais também, pronto, gato ou cachorro, quando estão com dor de barriga, geralmente eles buscam erva, capim, algum matozinho para comer e tentar aliviar isso. Já é um instinto deles. E a medicina pré-histórica, então vamos lá. Período paleolítico, cultos curativos. Então nós temos nesse período paleolítico a questão dos cultos curativos. Hoje em dia nós vemos em sociedades primitivas indígenas ainda que existem diversos cultos invocando xamãs ou invocando espiritualidade para que ela faça uma cura espiritual. Então tinha-se muito isso. Período neolítico, 10.000 a 7.000 a.C. A agricultura e a habitação, redução nas enfermidades. Então aqui, esse período começa a questão da agricultura e da habitação. Então o homem ele para de viver no ambiente externo, ele começa a estar abrigado. Então ele começa a ter sua casa, seu local de proteção. Então, consequentemente, diversas enfermidades que se surgiam estando ao ar livre, risco de picada de animais, risco de frieira, de friagem, tal, então passa a não ter. Trepanação, a maioria sobrevivia à operação. Então assim, esse período acontece o seguinte, muitas e muitas pessoas, mulheres e crianças, né, nesse período eles nasciam e muitos morriam, não sobreviviam a esse período de gestação. Medicina primitiva. Então aqui nós temos a pré-histórica, agora a gente vai começar por uma medicina primitiva. E vocês vão ver que vai ter uma evolução. Lembre-se que a característica principal da medicina pré-histórica era simplesmente lamber feridas, ou sugar o sangue, ou usar alguma ervazinha por cima que tenha efeito de cicatrizante. Medicina primitiva, religião, magia e o tratamento médico eram inseparáveis. Então existia uma ligação direta entre a religião, a magia e o tratamento médico. Você pode observar que muitas culturas indígenas que ainda são primitivas, eles ainda têm muito essa questão do culto. Então acredita que o xamã é aquele responsável por curar, que são os curandeiros. Então até mesmo a gente vê hoje muita gente buscando em alguns templos religiosos ainda essa questão da religião e a magia para o tratamento, né? Que são coisas que estão ligadas. Então, naquele período primitivo, as causas das doenças, como nós não tínhamos equipamentos como microscópio, exames de sangue e várias outras tecnologias, acreditavam que as doenças eram causadas por deuses, as divindades, espíritos e magia, ou era uma maldição ou um castigo. Então, assim, as pessoas ainda dizem hoje, por exemplo, fulaninho nasceu com Down. Então isso é um castigo, é uma maldição porque a mãe fez isso ou porque o pai fez isso ou aquilo, mas na verdade não tem nada a ver.
Dias atuais. Então, hoje em dia, a gente usa essa questão da maldição e o castigo no voodoo. Então, tem pessoas que dizem, isso é voodoo, isso é macumba, a pessoa adoeceu por isso, certo? Isso daí é tudo uma questão mítica, a mitologia. Então, aqui nós temos a prática da medicina, era feita por curandeiros ou feiticeiros, poder de divindade para decidir a vida e a morte e de provocar a cura de doenças. Então, nós não tínhamos o conhecimento da medicina e de medicamentos que eles iriam fazer ou servir como tratamento de determinada enfermidade. Então, tudo era causado ou pelos deuses, por espírito ou por magia. Então, essa medicina primitiva estava voltada simplesmente a isso. E isso não ficou isolado nesse período primitivo, não, certo? A gente vai ver mais na frente que essa concepção ela vai se estendendo durante muito tempo. Então, medicina primitiva, prática da medicina. Então, a prática da medicina nesse período, ela era uma prática voltada em cerimônias, encantamentos e feitiços. Então, existiam cerimônias para curar uma pessoa de determinada enfermidade, existiam encantamentos que, se lidos ou falados, ou dependendo da pessoa que fizesse, iria curar, e existiam os feitiços, que eram as poções, certo? Então, as poções é que vem surgir mais na frente como os medicamentos hoje em dia. Nós tínhamos também a sucção, que era supar o local do ferimento para poder tirar sangue ou líquidos ou fluidos e assim buscar uma cura. Se bem que hoje em dia a gente usa essa questão de tirar, né, a secreção tal para que não piore a situação, não venha a ter uma infecção, né? De certa forma foi uma evolução. Então nós temos ventosas. Então, ventosas, por exemplo, eles colocavam sanguessugas no local, que faziam com que sugava o sangue da pessoa enferma. Sangria também faziam cortes, porque assim, por exemplo, as mulheres elas têm a menstruação. E na menstruação elas passam por dores, por febre, cólicas e por aí vai. Então, acreditava-se que depois que a mulher sangrava, passava essa questão toda, esses problemas. Então, acreditava-se que se fizessem corte nos homens, também aconteceria o mesmo processo de cura. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, utilização de lama, ervas, certo? As cirurgias eram alinhamento de fratura e trepanação, controle de hemorragias. Então, no caso, nós tínhamos alinhamento de fratura, alguém quebrava uma parte, essa parte era recolocada no local, o osso, imobilizada com algum tecido, algum couro ou algum vegetal, alguma coisa que desse para enrolar. Controle de hemorragia, então já se sabia que o sangue ele era vital, então já sabia que seria necessário estancar o sangue para que as pessoas não morressem. Parto ficava a cargo das mulheres da tribo. Então, até algumas décadas atrás, nós tínhamos as parteiras, né? Que elas tinham a função de fazer os partos. Então, veja que isso daí, desde os primórdios, já existia, já era uma tradição, já era normal. Certo? Então, aqui nós estamos vendo o seguinte, que a prática da medicina, mesmo com toda a evolução, ainda tem alguns traços da antiga. Ainda faz parte desse processo. Então, aqui nós temos a medicina antiga. Então, nós vimos a pré-histórica, nós vimos a primitiva, e agora a gente vai começar a abordar a questão da medicina antiga, certo? Medicina na Mesopotâmia. Acho que vocês já viram que a primeira cidade que a gente fala é sempre na Mesopotâmia. Então a gente vê isso daí, história. Então a história ela faz parte de nossa vida. A gente precisa compreender o contexto, o cenário histórico da nossa existência para que a gente entenda os processos do dia de hoje. Então nós temos os sumérios, 3000 a.C. Eles criaram os primeiros sistemas de escrita, construíram as primeiras cidades. Então a medicina naquela época era uma medicina baseada em sacerdotes. Coração é a sede da inteligência, fígado era a sede da vida. Então assim, esse período eles começam a associar partes e órgãos do corpo à questão da saúde, à questão do ser humano. Então vejam só, hoje nós sabemos que nossa inteligência ela vem do nosso córtex central do cérebro, cerebelo, toda essa parte da região do crânio que mantém as informações de memória, inteligência, aprendizagem, tudo isso é um complexo, ramificação de neurônios e substâncias que faz com que a gente tenha nossa inteligência, nosso raciocínio. Naquela época,
relacionou-se ao coração a questão da inteligência. Por quê? Por que será isso? Porque o coração ele tem o quê? Ele tem uma questão que é quando você está emocionado ou com algum sentimento de medo, de felicidade, de tristeza, alegria, então ele dispara, ele fica mais ativo no nosso organismo, porque ele começa a bombear mais sangue. Então, o coração começou a ser ligado à inteligência, porque em momentos de euforia, em momentos disso, então o coração, ele era o órgão responsável como se fosse o cérebro. E isso daí a gente entende o seguinte, veja, já começou-se a fazer uma associação entre o próprio organismo e algumas concepções. Então, assim, o que a gente viu na medicina primitiva e pré-histórica é que nós tínhamos nela um conceito muito voltado para a religião. Então, a partir dessa medicina antiga, a gente começa a dissociar um pouquinho, aos poucos. Então, isso vai ser um processo, um decorrer de séculos e milênios até a gente chegar nos dias de hoje, que a gente vai conhecendo que cada órgão tem sua função, a gente vai conhecendo que se um órgão ele não funciona bem, vai alterar outras funções dos outros órgãos, que está tudo interligado, certo? Então o fígado era a sede da vida. Isso quer dizer que o fígado é como se ele fosse a parte responsável por ele produzir substâncias junto com a bile e outras secreções. Ele acabava tendo uma questão de vida, porque usavam-se a bile de alguns animais para a bile, né, que são órgãos que estão próximos e ligados, para curar doenças. Então acreditava-se que tinha uma função medicinal. Aí daí vem a questão da vida. Até passou uma reportagem esses dias sobre uns ursos negros que é na Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, que a bile dele é retirada para produzir uma substância que ajuda na questão cardíaca. Tem uns que estão dizendo que ajuda até no Covid agora, certo? E depois vocês dão uma pesquisada sobre medicina chinesa ou coreana, ursos negros, bile, aí vocês encontram essas informações. Deus Marduk, hepatoscopia, exame do fígado de animais sacrificados. Então, assim, eles começam a partir daí ver que alguns animais que apresentavam determinadas doenças era baseado no fígado. Eles observavam que estava inchado ou que estava com uma coloração diferente, e a partir daí começou-se a observar e relacionou-se ao fígado ter a questão da vida. Banhos, compressas frias e quentes, plantas e minerais, cirurgia, tratamento de ferida e abscessos, fraturas e entorses. Então aqui nós temos o seguinte, lembra que nós tínhamos os banhos de água fria, então eles começaram a perceber o seguinte, que a água quente também fazia o efeito. Então aí uniu-se tanto a água fria quanto a quente. Então a gente pode observar que nesse momento tinha os banhos termais, que eram fontes em que as pessoas que estavam passando de alguma enfermidade, eles tomavam esses banhos para tentar, de alguma forma, ter uma melhoria na sua condição de vida. Plantas e minerais, algumas plantas começou-se a observar que ela tinha algumas funções, algumas características que ajudavam a melhorar algum sintoma, alguma dor de barriga, febre e por aí vai, certo? Pequenas cirurgias começou a ser desenvolvido nesse período. Nós também temos a medicina no Antigo Egito, que é o mesmo período da medicina antiga. Então aqui nós temos os papiros egípcios. A gente começa a ter uma visão mais aprofundada a partir do momento em que começou-se a ter o primeiro sistema de escrita e começou-se também a ter outros sistemas, né, como o papiro, que também se via. Até hoje a gente encontra fontes sobre a cultura egípcia. Então aqui nós temos nos egípcios, encontrou-se relatos sobre circulação sanguínea e fisiologia cardíaca. Medicina e a religião poucos desassociados, deuses relacionados à saúde e à doença, divindade protetora para cada parte do corpo. Então aqui no Egito, então nós ainda temos muito forte a presença da religião. Então ainda não foi tida essa separação entre ciência, entre medicina e a religião. Então tudo estava associado, eram os deuses que davam ou não a saúde às pessoas. Exame de múmias. Então assim, a gente encontra eles começaram a produzir a mumificação dos indivíduos exatamente por acreditarem na questão de poderem voltar à vida. Então eles desenvolveram bastante coisa, eles separavam os órgãos, coração, fígado, olhos, cérebro, e colocavam dentro de urnas
ou jarros ao lado do corpo, acreditando que depois poderia novamente trazer à vida o indivíduo, certo? Exames de múmias, esquistossomose, malária, gota, hérnias, varíolas, tracoma, cegueira noturna, catarata. Então são coisas que observou-se através de análise dos corpos das múmias, certo? Que já se trabalhavam isso, ele já tinha uma noção. Claro que não tinha a mesma noção que nós temos hoje, mas ele já tinha uma noção que diferenciava alguns tipos de doenças. Medicina ainda no Egito Antigo, prática da medicina, palpação e esboço de história clínica. Então, tipo, o toque. Então, começou-se a tocar no corpo para saber partes doloridas, saber como é que estava a situação e começou-se a ter um histórico clínico do sujeito, certo? Então, a partir do momento que se desenvolveu a escrita, você pode ter um acompanhamento da pessoa. Magia e amuletos para afastar as doenças. Então hoje em dia a gente ainda tem alguns amuletos, alguma outra coisa que afasta mal olhado, que afasta isso, né? Então são heranças dessas culturas antigas. Limpeza dos corpos e das casas. Então começou-se a ter mais uma concepção de higiene. Então os egípcios, eles já tinham uma concepção, mesmo que seja uma concepção ainda muito, como é que diz, arcaica, mas eles começaram a limpar os corpos, começaram a limpar as casas. Então o indivíduo morria no ambiente, esse ambiente era limpo. Antes não, antes morria, só removia como se nada tivesse acontecido. Tipóia nos ossos fraturados, então até hoje nós usamos isso, certo? Então os egípcios eles começaram a criar isso. Circuncisão, controle de hemorragias, tampões e fornicações para mulheres. Então assim, então a gente começa a ter um desenvolvimento histórico, o que antes não se tinha, hoje começa a se desenvolver e até hoje você mantém-se com um grau maior de tecnologia alguns hábitos. Certo? Por exemplo, essa questão da tipóide de ossos fraturados. Hoje em dia nós temos o raio-x que ajuda você a perceber como é que anda o desenvolvimento do osso, se ele está bem, se ele não está, se é necessário imobilização, se é necessário. Então, naquela época não tinha, mas eles já sabiam que eles poderiam, como é que diz? Eles poderiam deixar o local imobilizado, né, para que o osso ele começasse a se reestruturar. Medicina no Egito Antigo. Então, assim, o Egito Antigo, como vocês podem ver, ele é fonte de bastante conteúdo para a medicina. Então, por que isso? Porque ele começou a ter o papiro, que foram os registros. Então, a gente começa a ter uma noção, porque está escrito, está demonstrando, certo? Historicamente. Então, farmacopeia ampla. Então, nós tínhamos pílula, pomada, supositórios, enemas, óleos de rícino, derivados de ópio, pão com bolor, cobre, sal, ferro. Então, assim, nós tínhamos diversos suprimentos com o intuito de curar doenças. Então, começou-se a desenvolver. Mesmo tendo uma religião muito forte, dizendo que ela era causadora de diversas doenças, mesmo assim eles começaram a trabalhar de forma científica para conseguir os seus objetivos, que seria a cura. Métodos para diagnóstico da gravidez. Então eles começaram a ter métodos para diagnosticar a gravidez das mulheres, certo? Escolas médicas vinculadas aos templos, pagamento de médico com mercadoria e serviços. Então assim, as escolas começaram a surgir aí. Claro que não era nada organizado, estruturado, feito que nós temos hoje, certo? Tínhamos algumas regras que deveriam ser seguidas, mas não é comparado com hoje nem de longe. Pagamento era feito com mercadorias e serviços, certo? Nesse período não existiam moedas, então era serviço de troca, barganha, você oferecia um produto e a pessoa fazia o seu serviço. Medicina na China Antiga. Então assim, a gente viu que a medicina no Egito, ele tem bastante contribuição para o que nós temos hoje sobre o que é medicina, certo? Mas também a China, a gente hoje na nossa cultura ocidental, a gente está aderindo a muitos costumes. Por exemplo, Yin Yang, acho que todo mundo já ouviu falar. Yang ou Yin. Yang é o ativo, quente, positivo e o masculino que nada no coração e nos pulmões. Yin é o passivo, escuro, úmido, negativo e feminino. Ressoa nas entranhas ocas. Imperadores legendários, Imperador Vermelho Shenhung, primeiro herbânio médico com 365 fármacos. Imperador Amarelo Yin Chung,
acupuntura, compêndio do médico para prevenção e tratamento. Então, assim, vocês veem que a acupuntura, como vocês podem ver, é de 2.600 anos antes de Cristo. Então, já existia-se o tratamento na cultura oriental com o uso da acupuntura. A acupuntura nada mais é do que você pressionar determinadas regiões que ela tem determinadas funções no organismo, certo? Então, você conhecendo essas posições, você pode acalmar o organismo, você pode tratar o fígado, o coração e etc. Então, vocês, mais na frente, vocês acreditam que dependendo da formação que vocês vão dar no futuro, vocês podem se aprofundar ou não nessa área. 5 categorias de médico. Então, nós tínhamos na China 5 tipos de médico. Médico-chefe, coletava medicamentos, examinava outros médicos e os nomeava. Médico-dietólogos, receitavam as 6 classes de alimento e bebidas. Médicos para enfermidades simples. Médicos de úlceras, que são cirurgiões, e médicos de animais, que já são os que a gente chama hoje de veterinário, não é isso? Então, aqui nós temos a diferenciação. Então, a China, vocês observam que ela também evoluiu paralelamente junto com quem? Junto com o Egito, certo? E aqui nós vamos entrando na parte da medicina dos deuses gregos, certo? Poder para a cura de doença, qual a ofensa feita aos deuses, dedicar orações, preces e sacrifícios. Então, a medicina da Grécia, inicialmente, ela está muito voltada para a questão dos deuses gregos. Assim como as outras, a gente viu que o Deus ainda está impregnado na cultura e o Deus é a principal forma de tudo. Então, tudo que acontece é porque o Deus quis assim ou porque Deus está nos castigando. Certo? Então, aqui nós temos os deuses da saúde, filha de uma mulher mortal com o deus Sol Apolo, século 6 a.C. Então você vê que já está evoluindo. Aqui nós tínhamos 200, 3.000, 4.000, 2.800 anos antes de Cristo. Aqui nós já estamos no século 6. Santuários religiosos e balneários medicinais. Então, balneários medicinais são os banhos medicinais que eles tinham lá naquele período. Precursores dos hospitais. Então, esse local era onde as pessoas iam se tratar. E daí, hoje em dia, nós temos a questão de centro de tratamento, que são os hospitais. Mas os balneários medicinais eram onde as pessoas iam, tomavam banhos medicinais e tal, faziam um tratamento, uma massagem, alguma coisa voltada nesse sentido. E nós tínhamos o precursor do hospital, né? Os hospitais primitivos. Então, na Grécia Antiga, nós temos transição entre o período mitológico e a época Hipócrates. Isso daí foi uma pessoa que ele começou a desenvolver e escrever sobre medicina, certo? Então, Hipócrates nasceu em 406 a 360 a.C. Ele é conhecido como o pai da medicina, a abordagem racional da medicina. Então, ele começou a ver que tudo que acontecia necessariamente não era por culpa de um Deus. Então, o Deus não era responsável por uma enfermidade em si, mas poderia ter outras causas. Separou a medicina da superstição. Então ele tem 72 livros escritos e 59 tratados. Isso daqui a 400 anos antes de Cristo, certo? Então no caso daria o quê? Há 2.400 anos atrás. Hipócrates, Código de Conduta Ética. Até hoje os médicos eles fazem o juramento de Hipócrates, certo? Inventou a medicina clínica, história clínica atual e passada. Então ele começava a falar sobre a história clínica do indivíduo no atual e passado ele começava a pesquisar o que é que tinha acontecido com ele no passado que poderia ajudar a entender o que aconteceu hoje. O que a gente vê muito hoje em dia, né? Os médicos perguntam, você teve isso, você tem isso e tal. Encostava o ouvido no peito, palpação, verificação, a temperatura, analisava o pulso, exame vaginal com espéculos, alinhava fraturas e corrigia deslocamentos da coluna. Então, assim, a gente já viu que tem um grande desenvolvimento, né? Então, se antes a medicina era focada basicamente e unicamente a sugar um ferimento ou passar alguma planta em cima, hoje em dia nós temos já, nesse período, 400 anos antes de Cristo, nós já temos até cirurgias, nós temos... como é que diz? Nós temos até situações em que o indivíduo ele começa a ter um histórico clínico.
Então, medicina na Roma Antiga. Inicialmente a medicina empírica e mágica. Então, antigamente a medicina era mágica, tinha tudo a ver com magia. Então, poções, feitiçaria, tudo isso que até hoje a gente traz no nosso misticismo. Helenização na medicina romana, chegada de médicos gregos a Roma, escravo médico particular, escravos médicos municipais e do Estado. Então existe o quê? Os médicos chegaram a Roma, os médicos gregos, eles foram escravizados, muitos deles foram... Lembra que a gente viu nas aulas em que as sociedades elas trabalhavam com a escravidão, eles guerreavam com outra cidade, essa cidade que perdia, as pessoas que habitavam lá não eram mortas, eram transformadas em escravos. Então não importava qual era a classe dele. Então aqui os médicos também se tornavam escravos particulares, certo? Primeiro hospital para civis foi fundado em 394 em Roma. Então em 394 foi quando surgiu o primeiro hospital que se tem história, certo? Antes tinha os balneários, que a gente viu. Cadê? Certo, os balneários, mas o hospital mesmo a gente só teve em 394 depois de Cristo, na cidade de Roma. E a medicina medieval. Essa vai ser a aula 1. A aula 2 a gente vai abordar a questão da medicina medieval e avançando até o período atual, certo? Senão vai ficar muito longo para vocês. Um abraço.